A economia americana viveu um verdadeiro turbilhão em 2013, com a paralisação do governo em outubro e a incerteza sobre a manutenção dos estímulos fiscais à economia concedidos pelo Fed. Esse cenário trouxe pânico aos investidores globais e no Brasil trouxe o que o governo Dilma classificou de turbilhão monetário. Para ouvir os impactos desse cenário na economia brasileira em 2013 e no próximo ano, o Último Instante procurou economistas. O ano de 2013 nos Estados Unidos foi bem atípico, com a paralisação do governo, que durou 17 dias mais ou menos, essas incertezas do Fed de tirar ou não tirar os estímulos, isso acabou trazendo um verdadeiro turbilhão aqui para o Brasil. A Dilma, inclusive, classificou isso de turbilhão monetário. Você concorda com todo esse alarmismo do governo no início, falando que culpando mesmo as medidas do Fed por essa disparada do dólar que a gente viu nos meses de agosto, setembro? Você acha que foi realmente isso ou teve um outro fator que acabou trazendo esse cenário? Bem, naturalmente que a economia norte-americana, por ser a maior economia do mundo, com um PIB mais de 6 vezes, 7 vezes a economia brasileira, qualquer turbulência, mesmo que pequena, naquela economia, afeta todas as outras economias, tendo em vista que nós estamos num processo permanente de globalização, ou seja, de integração econômica, de interligação econômica entre as nações. Agora, dizer que a turbulência no Brasil, ou a instabilidade, incerteza, não instabilidade, incerteza no Brasil, é fruto exclusivamente do que acontece nos Estados Unidos, é não querer reconhecer que a situação interna de uma economia, ela é fruto de duas influências. Das influências externas, naturalmente, como é o caso da influência norte-americana, por ser uma grande economia, mas o segundo fator que causa uma incerteza no Brasil, no passado recente, é exatamente a política econômica do governo, que não está cumprindo as metas a que se propôs desde o final do ano passado, início deste ano de 2013, com relação ao déficit fiscal, com relação à inflação e assim por diante. Então, tem uma certa influência, naturalmente, a incerteza norte-americana, mas também nós temos que fazer a nossa lição de casa para que essa influência não tenha tanta expressão. Você acha que o governo, tendo visto o que aconteceu, sabendo o que ele tem que fazer para evitar que tudo isso aconteça de novo, você acredita que o governo que o Banco Central principalmente, tenha mecanismos para blindar o Brasil de toda essa incerteza que a gente viu em 2013, que isso não aconteça de novo em 2014? Bem, nós estamos falando do ano que vem. O ano que vem é um ano muito complexo, muito sensível para o Brasil. Nós temos a Copa do Mundo, temos as eleições, né, para presidente, para o Congresso, para as prefeituras, né? Isso é muito complexo. Para um país como o nosso, a cada 2 anos passamos por isso, mas de qualquer maneira isso afeta um pouco, afeta bastante a economia. É óbvio que o governo brasileiro tem condições de adotar uma política econômica. Nós não estamos num clima de instabilidade, apenas de incerteza, que poderá, caso o governo não adote uma política econômica saudável, passarmos de incerteza para instabilidade, mas não no ano que vem. Eu acho que nós estamos até caminhando bem no contexto das demais nações. Agora, blindar a economia contra qualquer evento que ocorra na economia norte-americana, isso é impossível, porque ela é uma economia grande. É uma economia importante que impacta todos os países. É como se o mundo fosse um shopping center e a economia norte-americana é aquela empresa âncora que atrai a todas as demais, porque tem um magnetismo, influencia todas as demais. Então eu não acho que é possível blindar completamente. Mas se o governo cumprir as metas a que se propõe, com uma política econômica estável, já tendo de antemão, como você mencionou, uma visão do que vai acontecer na economia norte-americana, com relação ao Fed, ao Banco Central dos Estados Unidos, eu acho que nós podemos passar um ano de maneira razoável, sim. Falando um pouco sobre o Fed, principalmente por essa mudança que o Fed vai passar em janeiro, que o Bernanke sai do cargo e a Yellen entra no lugar dele. Alguns economistas dizem que ela deve
manter a cartilha do Bernanke com relação aos estímulos, conduzindo a economia. Você acredita que ela deva continuar assim? E se ela mantiver essa cartilha do Bernanke, você acha que isso deve ser bom para o Brasil? Bem, eu creio que sim, em geral. Por quê? Os Estados Unidos passou por uma grande crise em 2008. Todos nós sabemos as consequências nefastas, tanto para a economia norte-americana, em termos sociais, econômicos, e também para a economia global. Ele vem se recuperando. As perspectivas de crescimento para a economia norte-americana neste ano é de 1,3%, que já é uma recuperação. E 1,3% na economia norte-americana é algo extremamente importante para todas as economias. Por quê? Porque a economia norte-americana é a economia mais aberta do mundo em termos de importações. Tem certas restrições na área agrícola, né, um certo protecionismo, mas na área de produtos industrializados, alimentos, manufaturados em geral, é a economia mais aberta. Então, se a economia norte-americana cresce, isso é bom para todas as nações, que poderão exportar mais para aquele mercado, inclusive o Brasil. Agora, eu entendo que a nova presidente do FED, ela não vai tomar medidas que sejam na contramão do que está acontecendo, porque bem ou mal, né, talvez não tenha sido tão eficiente a política norte-americana, a política do FED agora, no período recente, mas ela tem beneficiado a economia norte-americana, impondo aí uma recuperação. Para o ano que vem, ao invés de 1,3, se especula 1,6, 1,7. Então, mais importante do que às vezes a gente estudar um pouco a visão ideológica ou a linha ideológica, não visão, mas a linha até de raciocínio econômico do novo presidente, né, de uma instituição, é importante entender que ele tem uma sensibilidade, tem que ter uma sensibilidade muito grande, provavelmente ela o tem, para não querer mudar o rumo de algo que está dando certo, de algo que está, talvez, não na taxa, na velocidade que se gostaria, mas está contribuindo para recuperar a economia norte-americana. Então eu tenho certeza que qualquer pessoa que seja conduzida à frente de uma instituição tão importante para os Estados Unidos e para o mundo, terá o bom senso necessário para tomar medidas de forma cautelosa, condizentes com a promoção do crescimento na economia americana. Falando um pouco sobre o Brasil, muito se especula de que a S&P e outras agências de classificação de risco podem rebaixar o nosso rating no ano que vem por causa do nosso cenário fiscal. Você acredita que isso deve acontecer? E se isso acontecer, quais os efeitos que isso pode trazer para a nossa imagem lá fora e para a nossa economia? Bem, é muito importante essa questão, porque nós no Brasil achamos, quando as agências de avaliação de risco, né, internacionais, são empresas internacionais, não avaliam a nossa situação da maneira que nós queremos, nós falamos, eles não são importantes. Quando eles concedem o grau de investimento, eles passam a ser importantes. É importante sim que o país tenha uma boa avaliação por essas agências de risco. Eu não estou dizendo que é suficiente para atrair investimentos diretos, aquele investimento produtivo para o Brasil. Mas isso é importante, porque você imagina, num conselho de uma grande empresa global, norte-americana ou europeia, tem que tomar decisões em que países realizar investimentos da ordem de 200, 300, 400 milhões de dólares. E existem posições distintas, muitas vezes, entre os executivos de uma grande companhia ou no próprio conselho. Eles falam, bom, vamos investir na China ou no Brasil para uma nova planta, uma nova fábrica da nossa empresa. E a China está com um grau de investimento maravilhoso, um crescimento elevado da sua economia, e o Brasil não. Aqueles que defendem a opção de vir ao Brasil ficam numa situação menos vantajosa em relação aos outros. Então é importante, em primeiro lugar, é importante que nós tenhamos uma boa avaliação das agências de risco e avaliação de risco. Mas não quer dizer que seja suficiente, como eu já mencionei. Agora, se eles vão reduzir a avaliação, reduzir o grau do Brasil, por exemplo, colocar que não seja um grau de investimento, isso tem um impacto, não é? Agora, fica difícil isto, porque eles estão avaliando a economia brasileira por vários fatores, e pode ser que eles tenham uma interpretação de que esse foi um ano meio atípico, não é? Que as perspectivas para o ano que vem são boas, então eles vão aguardar um pouco mais para ver
o desempenho da economia brasileira. É difícil fazer uma previsão. Eu digo que é importante, mas eu não tenho certeza se eles tomariam a decisão no curto prazo, acho que não, de reduzir o grau de avaliação do Brasil. Bom, para finalizar, eu queria que você fizesse um panorama da economia dos Estados Unidos e do Brasil em 2013 e o que você espera para 2014 para esses dois países, mas principalmente para o Brasil. Bem, eu acho que a economia americana está indo no caminho correto da recuperação, não a taxa que todos nós gostaríamos, porque isso tem um impacto importante para o mundo, como eu já mencionei, mas eu acho que está no caminho correto. Acho que não haverá, salvo um fator aí extremamente aleatório, imprevisto, não haverá uma mudança de rumo grande no ano que vem para a economia norte-americana, nem com relação ao Fed. Agora, com relação ao Brasil, eu diria que é um ano importante. Por quê? Porque nós estávamos indo bem após a crise de 2008, a economia brasileira se tornou uma das economias mais atraentes para investidores estrangeiros, o crescimento não foi comprometido logo após a crise, mas mais recentemente nós temos visto uma deterioração dos nossos indicadores econômicos. Isso me preocupa. É óbvio que nenhuma economia tem uma performance como se fosse subindo uma escada, né? Sempre linearmente para cima. Tem as suas flutuações. Eu espero que ao final deste ano as autoridades federais possam fazer uma avaliação dos pontos positivos, daquilo que faltou fazer, da não a rapidez para tomar certas decisões e procurar traçar uma política que possa, ao mesmo tempo, contemplar a questão das eleições, porque nenhum governante deixa de olhar as eleições, ainda mais quando é candidato à reeleição, é natural, mas que contemple também a importância de continuar estimulando a economia para crescer, porque o desemprego está baixo, ainda bem que a nossa taxa de desemprego é baixa, mas isso pode mudar de um ano para outro, e um ponto percentual de desemprego são centenas de famílias, milhares de famílias que têm os seus sonhos anulados, vamos dizer assim. Então é muito importante conciliar a questão política das eleições, promover novos estímulos para a economia, para que ela possa crescer mais do que está crescendo, que a expectativa no início do ano era hoje já é bem menor de crescimento do PIB, olhar esse contexto internacional, não tem como descuidar de analisar o que está acontecendo na China, que é muito importante, tem muita influência para nós, nos Estados Unidos, como mencionamos, na Europa, né? Olhar esse contexto e traçar um plano de curto prazo, não é? Infelizmente nós não traçamos planos de médio e longo prazo, infelizmente não temos um projeto para o país, mas já que não temos um projeto, que se dê um rumo, né, claro, para esses próximos 2 anos, 2014 e 2015. Essa é a minha grande esperança. Eu sou otimista, acho que é possível fazer. Nós temos uma incerteza com relação ao futuro, mas não é algo instável, não é algo que impede que tomemos decisões positivas de novos investimentos, as empresas investirem, os profissionais se qualificarem melhor e termos uma esperança de que, com bom senso, isso não significa gastar demais aí no final do ano, início do ano, mas com bom senso nós poderemos ter um ano 2014 melhor do que 2013. Cunha, muito obrigada pela entrevista, foi muito boa a conversa e que 2014 seja um bom ano para todos nós. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.